A gente faz medicina, a gente estuda tanto para cuidar de pessoas. E é um privilégio enorme quando pessoas da sua família te procuram em determinadas situações que você pode ter a capacidade de ajudá-las. Eu tive a oportunidade de tratar os pólipos endometriais de algumas familiares de um enorme número de pacientes. Então, eu quero falar um pouco com vocês sobre pólipos endometriais. O que são? Qual é a chance de você ter isso? Quais os impactos que isso tem para a tua vida? Quais as chances disso afetar a tua fertilidade? E se você tem isso, ou alguém que você conhece tem isso, como que a gente trata essa situação pensando na fertilidade feminina? Eu sou o Dr. João Dias, sou diretor fundador da Clínica Originária e quero conversar um pouco com vocês sobre esse assunto. E apesar dessa situação ser muito pouco prevalente na faixa etária das mulheres que querem engravidar, é uma situação que causa bastante angústia e que eu quero discutir um pouco isso com vocês hoje. Então, o endométrio, que todos os meses engorda para receber o embrião, deverá afinar durante a menstruação para no próximo mês engordar de novo, afinar, engordar, afinar e assim vai. Algumas mulheres têm uma suscetibilidade, provavelmente genética, maior a esse processo de engordar e emagrecer em algum local não descamar, não emagrecer. E o pólipo ali se formou. Então, o pólipo endometrial é um crescimento descontrolado do endométrio, um crescimento benigno do endométrio, que forma um nódulo dentro do útero, nódulo esse que vai poder, aquela mulher que deseja engravidar, dificultar a gestação, e em outras mulheres, em outros momentos de sua vida, aumentar o fluxo menstrual, causar mais cólicas menstruais, ou mesmo em mulheres, depois de já terem entrado na menopausa, eles podem existir. E nesses casos, poder causar sangramentos irregulares na pós-menopausa. Em quaisquer desses grupos, existe um risco muito pequeno do pólipo endometrial, que costuma ser benigno, se transformar numa situação maligna. As mulheres em que esse risco de transformação maligna é maior costumam estar na pós-menopausa, costumam ter sobrepeso, costumam ter hipertensão e costumam ter diabetes. Então, esses são fatores de risco que praticamente nos obrigam a retirar os pólipos. Existe também uma teoria que existiria uma inflamação crônica ou uma endometrite, e essa inflamação crônica proporcionaria ou facilitaria o crescimento do endométrio, formando assim o pólipo endometrial. Uma informação importante é que a maior parte deles não vai causar sintoma algum. Então, não é a regra ter infertilidade, não é a regra ter sintomas de irregularidades ou aumento do fluxo menstrual, e não é a regra ter nenhum tipo de transformação maligna. Então, a maior parte, a gente pode ficar tranquilo com a presença dele. Em algumas mulheres que, por exemplo, já tiveram seus filhos, essa verruga que estava dentro do útero aumenta a superfície de dentro do útero, aumenta o endométrio. Esse nódulo dificulta a contração da parede do músculo do útero. Por causar essa dificuldade, existirá um aumento do fluxo menstrual. Então, o primeiro grande sintoma do pólipo endometrial é aumento do fluxo menstrual. Por ter um corpo estranho lá dentro do útero, o útero acaba tendo que contrair mais, e isso causa mais cólica menstrual. Outro sintoma, cólicas menstruais. Às vezes, durante a relação sexual, a paciente também pode ter sangramento durante o ato sexual, que também pode se relacionar a um pólipo endometrial. E naquelas pacientes que nos procuram com infertilidade, o pólipo endometrial causa uma distorção da cavidade uterina e, portanto, dificulta o processo de implantação embrionária e também pode causar infertilidade pela liberação de algumas substâncias locais que dificultam em outros locais do endométrio o embrião se implantar. Aproveitando, existem outras situações ginecológicas que também distorcem a cavidade uterina
E eu fiz um vídeo sobre os miomas, que tem um componente submucoso, que é essa situação que você pode acompanhar. Em algum lugar desse vídeo aqui vai ter um local para você fazer um clique, para você acompanhar essa informação interessante. Como nós diagnosticamos o pólipo endometrial? Mais uma vez eu vou falar para vocês sobre métodos de imagem de qualidade. Então, um ótimo ultrassom transvaginal, ou uma histerossonografia, ou uma ressonância magnética, são exames que têm a capacidade de diagnosticar o pólipo endometrial. Tem um exame chamado histerossalpingografia, no qual a gente joga um contraste para dentro do útero, que vai marcar o útero por dentro e marcar as tubas. Esse exame também tem a capacidade de falar para a gente que tem uma distorção lá no interior da cavidade uterina que deve ser causada pelo pólipo endometrial. Então, alguns métodos de imagem nos oferecem uma grande possibilidade de diagnóstico. Mas tem um método que é o método que a gente chama de gold standard, ou seja, o melhor método para o diagnóstico. E esse método é uma histeroscopia. Uma histeroscopia, no caso diagnóstica, que é uma câmera que vai entrar através da vagina, no colo do útero, visualizar o interior do útero e detectar o pólipo endometrial. Doutor João, mas eu tenho pólipo endometrial, eu tenho infertilidade, ou a minha amiga tem um pólipo endometrial e está sangrando bastante. Quando que eu tenho que operar? Os pólipos endometriais que causam infertilidade, ou seja, aquela paciente que nos procurou com dificuldade para engravidar e eu diagnostiquei o pólipo endometrial, qualquer que seja o seu tamanho, ele tem que ser retirado. Vamos falar daqui a pouquinho como que é feita essa cirurgia. Aquela paciente que tem aumento do fluxo menstrual, que tem cólica menstrual, que tem sangramentos irregulares e que tem o diagnóstico do pólipo endometrial, também tem que ter o seu pólipo endometrial retirado. Aquelas pacientes que não têm nenhum desses sintomas, mas pós-menopausa, hipertensão, diabetes, obesidade, que tem mais risco daquele pólipo ter uma transformação maligna, são um outro grupo em que é muito recomendado a retirada do pólipo endometrial. Muito bem, doutor João, minha amiga com o diagnóstico de pólipo endometrial, com um aumento do fluxo menstrual e tentando engravidar há 3 anos, precisa ser operada. Como é que vai ser o tratamento dela? O tratamento é realizado atualmente através de um procedimento que a gente chama de histeroscopia cirúrgica. Aliás, os miomas uterinos, que tem um link aqui também para você falar, um dos tratamentos para os miomas também é a histeroscopia cirúrgica. O que é a histeroscopia cirúrgica? Ela é um procedimento minimamente invasivo, realizado em centro cirúrgico, em esquema de day hospital. Habitualmente eu interno a paciente às 6h30 da manhã, faço o procedimento às 7, às 11 horas da manhã, ela está indo para casa. No outro dia ela pode voltar a trabalhar. E essa histeroscopia cirúrgica é realizada com a introdução através da vagina e do colo do útero, sem nenhum tipo de corte, de uma câmera acoplada a um sistema de tubos que vai irrigar a parte interna do útero, acoplada a um material que faz o corte e cauterização da estrutura que eu precisar tratar. E num procedimento de aproximadamente 20 a 30 minutos, nós conseguimos observar aquele nódulo no interior do útero que distorce a cavidade, que causa sangramento, que causa infertilidade, e além de observar esse nódulo, a gente consegue tratá-lo. Nós tratamos com esse aparelho que é capaz de cortar e cauterizar ao mesmo tempo, ressecamos toda a estrutura, reestabelecemos a estrutura anatômica normal da cavidade uterina, deixando assim ela pronta para poder receber a gravidez. Eu recebo com certa frequência um questionamento muito interessante. Doutor João, mas todo mundo que vai fazer a retirada de um pólipo endometrial tem que antes fazer um procedimento da histeroscopia diagnóstica? Não é bem assim. Então, existem 2 tipos de histeroscopia. Uma em que você só vai olhar, e na outra, que é a diagnóstica, e na outra em que você vai olhar e vai tratar. Dependendo do tamanho do pólipo, se ele é bem pequenininho, e ele não foi diagnosticado corretamente pelo ultrassom, por exemplo, a gente solicita uma histeroscopia diagnóstica. A paciente vai a um laboratório, e em ótimos laboratórios ou em ótimas clínicas, existe um aparelho especial que, além de conseguir olhar, um aparelho super fininho,
tem uma tesourinha muito fininha e a gente consegue tratar o pólipo endometrial, retirar, conversando com a paciente. Isso chama-se esteroscopia ambulatorial cirúrgica. É o mesmo tipo de procedimento que antes a gente usava só para olhar e que aqui a gente consegue olhar e tratar de uma maneira muito eficiente, desde que esse pólipo seja muito pequenininho. Então, essa paciente consegue resolver tudo num laboratório. Muitas vezes você diagnostica o pólipo endometrial no ultrassom no seu consultório. Provavelmente esse pólipo tem um tamanho maior. Nessa situação, eu costumo sugerir à paciente que ela não vai ter que passar por um procedimento diagnóstico que não vai conseguir resolver o problema dela. Eu mesmo vou levá-la para o centro cirúrgico e lá vou fazer a esteroscopia diagnóstica, entender o tamanho e a dimensão, a localização daquele pólipo. E no mesmo momento, no mesmo ato, see and treat, eu vou lá e vou ressecar o pólipo endometrial com o instrumental esteroscópico adequado. É assim que a gente maneja os pólipos endometriais. A maior parte dessa situação acaba recebendo indicação cirúrgica. Mas como esse tipo de procedimento, a esteroscopia cirúrgica, quer seja em via ambulatorial ou em centro cirúrgico, é um procedimento extremamente seguro, rápido e resolutivo, um grande percentual dos pacientes acaba passando pelo tratamento. Naquelas pacientes portadoras de infertilidade, com pólipos endometriais, merecem o tratamento cirúrgico, pois isso vai aumentar em até 30% as chances dela engravidar posteriormente. Naquelas portadoras de infertilidade que fizeram tratamentos de reprodução assistida e que diagnosticou-se depois o pólipo endometrial, merecem o tratamento cirúrgico antes da colocação do embrião novamente. E tem uma situação muito interessante que é mais rara, mas que acontece, que você começa um tratamento de reprodução assistida, começa a fertilização in vitro, começa a estimular a ovulação da paciente, e você não tinha visto nada, e no meio do caminho você faz um ultrassom e diagnostica um pólipo endometrial. O que fazer? Eu já estou tomando remédio, eu já estou tomando minhas injeções para fertilização in vitro, eu devo parar tudo? Tudo que eu usei até agora eu vou parar? O que eu faço? Nós costumamos indicar nessa situação seguir o tratamento, fazer a retirada dos óvulos, fazer a fertilização, congelar os embriões. Isso não prejudica em nada a taxa de sucesso. No mês que vem, retirar o pólipo endometrial. No mês que vem, colocar o embrião de volta numa situação anatômica adequada. Então, se você conhece alguma amiga sua que tenha o diagnóstico de pólipo endometrial, que tenha sangramentos irregulares, falhas de fertilização, que descobriu durante a sua fertilização a presença de alguma situação no interior do útero suspeita de pólipo endometrial, indique esse vídeo para ela. Isso pode ser interessante para ajudá-la a tomar decisões corretas. Até breve, nos vemos nos próximos vídeos.